Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos nas últimas aulas da disciplina de História da Igreja. Abordamos aí um longo trajeto histórico para falar sobre vários assuntos, que estão dentro aí do pano de fundo histórico da Igreja protestante, da Igreja cristã propriamente dita. E hoje nós vamos falar sobre o surgimento das principais igrejas protestantes que nós temos hoje no mundo, não somente no Brasil, mas no mundo. Nós falamos sobre algumas reformas, alguns movimentos que ocorreram, como por exemplo na Inglaterra, na Escócia, e de um movimento que ocorreu na Inglaterra, que a gente começou a falar sobre ele, que é o puritanismo. Através do puritanismo surgiram alguns grupos religiosos, como principalmente os batistas e os congregacionais. Alguns até colocam os metodistas no meio, porque John Wesley, que é o fundador do metodismo, até sai do meio dos puritanos, do meio do anglicanismo, da igreja inglesa, mas é mais certo confirmarmos que os batistas saíram do meio do puritanismo e que também os congregacionais eles saíram desse grupo. O que são os puritanos? Os puritanos eram um grupo que queria fazer não uma reforma interna dentro da igreja anglicana, mas que queria fazer com que a igreja anglicana seguisse princípios mais bíblicos, Porque o que tinha acontecido quando a igreja inglesa surge através do rei Henrique VIII, a gente falou sobre isso em aulas anteriores, quando ele queria romper com um de seus casamentos e contrair um novo casamento, e a Igreja Católica não aceita, ele, além de fazer a separação com a Igreja Católica, criar a Igreja Inglesa, ele propriamente se intitula aí como um dos grandes ou o maior responsável pela própria Igreja. Então surge o puritanismo tentando trazer uma purificação para a Igreja Inglesa, e o tempo vai passando e vão tendo algumas dissensões. Através dessas dissensões, por causa de alguns reinados que vão ocorrer, como por exemplo o reinado da Rainha Elizabeth naquele período, também o reinado do rei James, famoso rei James, de hoje vai ver a Bíblia King James, algumas confusões doutrinárias, algumas brigas teológicas, algumas questões relacionadas ao poder, como que a Inglaterra, o governo inglês se envolvia nas questões da igreja, vai acabar influenciando a divisão desse grupo dos puritanos. E os puritanos vão ir, sobretudo, para a América do Norte. Alguns puritanos vão ir para a Holanda também. Muitos acreditam que é lá que vai surgir a primeira igreja batista, por volta de 1609, com o famoso John Smith. E os batistas, para diferenciá-los dos demais grupos, batista é porque eles batizavam, mas batizavam como? Eles batizavam de uma maneira diferente, como por exemplo a igreja escocesa, que vai gerar a igreja presbiteriana, batizava. Eles não batizavam crianças. Então eles não acreditavam no batismo infantil, no pedobatismo. A princípio, muitos falam que John Smith até batizava por aspersão, outros falam que ele batizava por efusão, que só um pouco de tempo depois que os batistas vão passar a batizar por imersão, como é hoje, Mas isso dentro do próprio século XVII, os batistas já batizavam nesse formato, já batizavam como hoje, até porque a própria palavra, isso na análise batista, a própria palavra batismo daria essa ideia de afundar, de imergir ali uma pessoa. As igrejas batistas que surgem então do puritanismo, principalmente com John Smith, mas não somente com John Smith, lá nos Estados Unidos vai ficar famosa a figura de Roger Williams, como fundador da primeira igreja batista nos Estados Unidos. Elas eram muito congregacionais em seu sistema, porque assim, da igreja anglicana vai vir o puritanismo, que é a tentativa de purificar a igreja inglesa. Dos puritanos vão surgir dois grupos principais. Um grupo que é a ideia de um presbiterianismo, que aí já seria um grupo de um controle maior, das congregações. Então as congregações elas não seriam independentes, então um meio mais radical de controle das congregações, e um grupo mais independente que eram os congregacionais onde cada congregação teria a sua autonomia. As igrejas batistas elas surgem dessa forma. Muitos vão dizer que a primeira igreja batista, isso nos Estados Unidos, na América do Norte,
ela é em 1639. Nessa época, lá no século XVII, existiam dois grupos de batistas. Tinha o grupo dos batistas que eram considerados como os batistas gerais, que tinham uma crença mais na teologia arminiana, né? Vamos ter aulas mais à frente que a gente vai abordar um pouco a teologia de Armínio e vamos abordar também a teologia calvinista que vem através de João Calvino. E tinham os batistas particulares que tinham uma teologia mais calvinista. O grupo dos batistas gerais vai ficar mais famoso até hoje, né? Se nós formos observar nos Estados Unidos, no Brasil, em países onde existe a Igreja Batista, esse grupo é o grupo mais famoso, os batistas gerais, por mais que às vezes utilizem outro termo. Mas batistas que têm a sua teologia central mais arminiana são batistas que surgiram desse grupo dos batistas gerais. Batistas que têm a sua teologia mais calvinista surgiram desses batistas particulares. Alguns até explicam a questão dos batistas gerais, né? Que eles creem em uma salvação que alcança a todos, né? De forma indistinta. Já no caso dos batistas particulares, eles acreditam mais em uma graça que ela é uma graça irresistível, eles acreditam em uma salvação que é direcionada, né? Uma eleição que é uma eleição incondicional, que são princípios do calvinismo. O que mais que a gente consegue pensar, né, quando a gente fala sobre o surgimento, principalmente dos batistas, mas também dos congregacionais. Os congregacionais eles vão crescer, mas eles não vão crescer tanto quanto os batistas. Os batistas lá no século XVIII, nos Estados Unidos principalmente, vão por um bom tempo se tornarem a maior congregação protestante ali dos Estados Unidos. Vão começar a se estender por outros países até chegar no Brasil. Os puritanos, então, eles são importantíssimos, porque através deles é que vai trazer, né, esse crescimento protestante tanto para a América, também para a Europa, mas mais para a América, alcançando a América do Norte e depois chegando até mesmo na América Latina, sobretudo no Brasil. Uma diferença clássica entre congregacionais e entre batistas é porque os congregacionais eles mantêm, assim como os batistas, essa separação e essa liberdade da igreja local ela ter o domínio, o seu próprio governo ali, ela não ser, por exemplo, ligada a um presbitério, como é o caso das igrejas presbiterianas, que aí já vai ter o presbiterianismo, mas a maior parte das igrejas congregacionais, principalmente as igrejas congregacionais antigas, elas têm uma teologia mais calvinista. Já no caso dos batistas, vai ter essa divisão, né? Os batistas gerais, que vão ser com uma teologia mais arminiana, e os batistas particulares, que vão ter uma teologia mais próxima aí do calvinismo. O maior grupo são os batistas gerais, né? Esse é um fato. Mas um grupo muito antigo é também os batistas particulares. Existe aí um pensamento de quem surgiu primeiro, se foram os batistas gerais ou se foram os batistas particulares. Provavelmente os batistas particulares, os batistas gerais surgiram primeiro, com essa teologia mais arminiana. Então hoje nós falamos um pouco sobre o surgimento desses dois grandes grupos protestantes, mas dando uma ênfase maior sobre os batistas, por serem um grupo maior, né, que tem uma relevância em questão de alcance de várias nações maior do que os congregacionais. E na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre os presbiterianos, o surgimento do presbiterianismo, que está muito ligado ao congregacionalismo também, e o surgimento do metodismo. O surgimento do metodismo vai ser de extrema importância para entender a história do pentecostalismo, porque muito da teologia pentecostal está ligada à teologia que nós chamamos de teologia wesleyana. Então, na aula de hoje, nós falamos aí sobre o puritanismo e alguns grupos que surgiram, grupos protestantes, hoje conhecidos como evangélicos, que surgiram através do puritanismo. Aguardo vocês na nossa próxima aula.